Olá amigos, aqui estamos nós, avançando na nossa lição desta semana e hoje, a lição de hoje tem o mesmo título que a lição geral, Liderança de Servo. E o primeiro texto é um texto que nos mostra onde é que Pedro foi beber os ensinamentos que ele traz nas suas cartas. E em Mateus, no capítulo 24, nos versículos 26 e 27, Jesus diz a Pedro e aos outros discípulos: todo o que quiser ser grande, seja serviçal. Qualquer que quiser ser o primeiro, seja servo. E Pedro, na primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 3, ele diz assim, estabelecendo alguns dos princípios essenciais da liderança da igreja. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja, Jesus dizia que aquele que quiser ser o primeiro, ou seja, aquele que quiser fazer a liderança, ele deve ser servo dos outros. Pedro diz que o ancião deve servir, ou o pastor deve servir de exemplo ao rebanho. A tradução do grego a tradução direta do grego diz assim: não hajas como senhor sobre aqueles que estão ao teu cargo. Ou seja, não tenhas uma liderança como aquela que os senhores, quando ele fala em senhores, são aqueles que eram proprietários dos escravos. Ou seja, não lideres os teus irmãos como se eles fossem os teus escravos. Acima de tudo, o ancião deverá colocar-se no lugar daqueles a quem dirige e dirigir do mesmo modo que ele gostaria de ser dirigido. E a honra do seu trabalho, do decurso do seu trabalho, não deve vir para si próprio, mas deve ir para Deus, especialmente porque foi Deus que o escolheu. Aqueles que querem reinar num reino onde Jesus é rei, não podem querer ser reis juntamente com ele. Deverão ter este espírito de servos para com Deus. Ou seja, deverão ter o mesmo espírito, conforme diz Paulo, tendo o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus, que não se quis agarrar, como diz a minha tradução, ao direito de ser igual a Deus, mas tomou a condição de um servo, tornando-se assim igual aos homens. Isto é aquilo que se pede do ancião. Isto é aquilo que se pede de um líder da igreja. Liderar com o coração, liderar com amor. Logicamente que há momentos em que é necessário ter um tipo de liderança mais forte, mas aí mesmo essa liderança mais forte deverá ser feita sempre com amor, como se estivéssemos a liderar crianças, como se estivessem a liderar pessoas que são realmente que requerem mais cuidado de cada um de nós. Pensa nisso, para poderes assim ajudar a tua igreja também.